Os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. É um motivo de alegria estarmos reunidos. Eu quero convidar toda a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 6. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6. O verso em que queremos meditar nesta noite é o de número 16. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 16. Glória a Deus. Aleluia. 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 16. Aleluia. Todos encontraram, amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu quero convidar toda a igreja a fechar teus olhos, curvar tua cabeça por um minuto. Pai amado, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença nesta hora, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, para que a tua palavra, Senhor, seja pregoada de maneira clara, simples e objetiva, para que venhamos compreender, Senhor, e aprender de ti. Espírito Santo de Deus, tu és o convidado mais especial desta noite, Senhor. Ministra aos nossos corações, a nossa alma, Senhor, para que venhamos sair daqui, Senhor, corrigidos, exortados, consolados, para que venhamos sair libertos e confiantes cada vez mais, Senhor, na tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Desocupe tuas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Cadê Davi? Cadê Davi? Manda ele descer aqui. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 6, verso do 8 a seguir, eu quero ler com os irmãos. Muitos conhecem, é um texto bem conhecido. Diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me.
e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu. E foram para o seu senhor, e não entraram mais tropa de sírios na terra de Israel. Amém. Irmãos, é um texto muito conhecido, segundo a Reis, muito pregado, e nós devemos estar atento com algumas coisas que às vezes passa despercebido por nós. A primeira coisa que nós devemos olhar, o verso de número 8 diz: e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. O rei da Síria estava em guerra com o profeta? Não, ele estava em guerra com Israel. Não era com o profeta, era com Israel. Então devemos separar, porque às vezes, olhando para o texto, a impressão que dá é que a guerra estava acontecendo por causa de Eliseu. A guerra não acontecia por causa de Eliseu. A guerra acontecia por causa de Israel. O problema é que quando olham para o profeta, esquecem quem está acima do profeta: Deus. O povo em questão, que agora se levanta os assírios para combater, cercando, eles não entendem que este povo tem dono. Este povo tem senhor. Este povo tem proteção. Agora, quando nós servimos ao Senhor e nos colocamos dentro do texto, adentramos para analisar a nossa vida, a nossa situação, então entendemos que diante das guerras que nós temos, que nós vivemos, os momentos peculiares que acontecem na nossa vida, muitas das vezes, o que acontece com a gente olha pro homem. Mas todavia não foi isso que Deus ensinou para a gente. Não foi isso que Cristo ensinou para a gente. O Senhor ensinou a gente a se voltar totalmente a Deus. O que é um profeta? Um profeta é um porta-voz. Ezequiel vai falar do atalaia, aquele que está com os olhos abertos enquanto todos estão dormindo. O trabalho do atalaia é observar. Atalaia não pode dormir. Aquele que é boca de Deus na terra, aquele que tem trombeta, ele não pode tosquenejar. Eles têm que estar atento, mas atento não com as coisas naturais, atento com as coisas espirituais. Porque quando olhamos para o que é normal, para o que é raso, vamos olhar para baixo. Quando olhamos para cima, entendemos que não dá para palpar, não dá para tocar, não dá para pegar. Como se pega um passarinho voando? Não tem como. Mas se ele cair na terra, tu corre atrás. O passarinho vira galinha. Então devemos entender que nós só podemos palpar e tocar o que é terreno, mas o que é em espírito, nós devemos estar atento às questões espirituais, para que não venha passar desapercebido a nossa vida e a nossa situação. Por que muitas das vezes as pessoas perecem? As pessoas perecem, e Jesus disse por quê? O meu povo perece, o meu povo falece, o meu povo está sendo destruído. Por quê? Que conhecimento?
da palavra de Deus. Irmãos, quando nós passamos a compreender a palavra de Deus, quando nós passamos a enxergar o mover de Deus, e estamos agora prontos para aprender, porque a pergunta é: queremos aprender? Ou queremos viver do mesmo jeito? Em vão é você ouvir a palavra e você dizer: vou viver da mesma maneira. É a mesma coisa do homem que ele vai a um curso, ele vai fazer uma faculdade durante 5 anos. Ele paga caro, ele estuda, ele se dedica, e quando ele está apto, recebe o diploma, ele fala: não quero trabalhar. O que ele fez com 5 anos da vida dele? Jogou fora. 5 anos perdendo noite de sono, 5 anos deixando de passear, 5 anos abrindo mão de muitas coisas, para poder ter um diploma e não exercer. Assim a gente, quando a gente vê a presença de Deus, mas a gente diz: eu ouvi, foi bom, mas não quero aprender. Evangelho, todavia, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvirá, mas a fé sem a prática, ela é o quê? Tiago disse que a fé sem as obras, o que é as obras? É a prática daquilo que você crê. Não para que o homem veja, mas quando nós acreditamos que algo é bom demais, nós queremos para o outro. Quem prova de um bom emprego não quer que o filho trabalhe em um serviço inferior, quer que o filho cresça também. Mas quantos de nós têm um amor para com o outro para que ele cresça também? Mas é necessário a gente passar por esse tempo de aprendizado. Queremos? Esse é o problema. O problema é que nós estamos na geração do iFood. Essa é a geração do iFood. Pede de manhã, recebe à tarde. Mas a Bíblia diz que Deus, ele é imutável. A primeira coisa que nós devemos entender: existe uma guerra, e ela não vai parar pelo que você acha. Existe uma guerra travada em um reino espiritual, e ela não para porque você não acredita. Quanto mais você deixar de acreditar, deixar de aprender, mais fácil é para eles que estão lutando contra a sua vida. E quando entendemos a palavra de Deus, o que o Senhor quer nos transmitir, Ele nunca vai tirar eu e você da guerra. Jesus nunca vai tirar eu e você de um problema. Jesus não veio para tirar a gente dos problemas. Ele não pediu para o Pai tirar a gente do mundo. Não peço que os tire do mundo. Jesus disse e pediu ao Pai para que a gente consiga vencer, consiga passar, atravessar as barreiras, as dificuldades. Agora, como que vamos atravessar os momentos de dificuldade da nossa vida? E que por certo é muitos. Na infância temos a dificuldade de não ter o que a gente quer. Na maioria é assim. Na adolescência vemos que os nossos sonhos foram frustrados. Então olhamos e falamos assim: aquela casa que eu ia ter enorme, era só um sonho, não vai ter. Aquele carro que você tanto queria, era uma ilusão, não chegou. Porque quando você chega no estacionamento, ele fala 100 mil, você fala: minha casa eu tenho ainda, onde eu vou arrumar 100 mil? Não é assim? Então vamos descobrirmos que cada fase da vida é um problema. Por que que o Senhor não nos tira dos problemas? Porque problema nunca veio para matar. Luta nunca veio para diminuir. Eu quero que você entenda. Eu aprendi, irmãos. Tem irmãos aqui que andam comigo há mais tempo. Eu aprendi a área da libertação na marra, na prática. Eu não tive a oportunidade de ninguém ir comigo e dizer: olha, é assim. E muitas das vezes eu queria ajuda, mas não tinha. E eu perguntava, eu orava, eu falava: Deus, Deus, como que vai fazer? Como que vai fazer? O que está acontecendo? E eu ia para a Bíblia. Porque quando eu perguntava, muitos não falavam.
Muitos que têm conhecimento espirituais não passa. Não fala como que você vence. Eu lembro que o Senhor levantou uns jovens, alguns estão aqui, outros não. E eles cresceram. E todos que acompanharam cresceram. Estende a mão e pessoas caem endemoniadas. Porque aprenderam, estão aprendendo e vão aprender mais. Porque o aprendizado ele não cessa. Ele é progressivo. Nós nunca sabemos de tudo. Deus me deu a oportunidade. Sentei com macumbeiros. Conversei com feiticeiros. Está aqui o diácono David, viu já uma dessas conversas. Conversas que você vai olhar e você vai dizer o que eles estão falando. É a conversa de um reino que está no paralelo, que é o reino espiritual com o reino físico. Isso aqui não é fugir do texto. Porque é isso que Eliseu está vivendo e é isso que Eliseu vai ensinar para o moço. Moço aqui em questão, não se fala de Gease, é escola de profeta. É moço que está aprendendo com Eliseu. Então a Bíblia não declara se é Gease ou não, mas declara que havia um moço que precisava de um aprendizado. Hoje nós precisamos aprender. E o porquê que precisamos aprender? Hoje vamos na igreja, a promessa que você tem é vai dar certo. A promessa que você tem, a porta vai abrir. Irmão, sai dessa ilusão. A Bíblia diz que o ímpio prospera pelo suor do seu trabalho. Se tu trabalhar, tu tem. Se você se esforçar, fizer hora extra, trabalhar em 2, 3, você tem. Se você parar, sentar com alguém e aprender sobre vida financeira, a tua vida financeira melhora. A Bíblia não está tratando a questão do teu dinheiro, a Bíblia está tratando a questão da tua alma. O que fazer quando o problema chega e ele está além da situação financeira? Aonde a gente vai encontrar ajuda? Aleluia. É isso que o Senhor, Ele traz nesta noite para mim e para você. Para a gente entender quem está com a gente. Para a gente entender o momento que estamos passando. Quantas vezes eu e você já se pegou em situação que a gente olha para a esquerda, para a direita. A pergunta é: confio em quem? A pergunta é: peço ajuda para quem? Quem pode me ajudar? Olha para a família e talvez diga: fulano poderia, mas não ajuda. E o que fazemos? Existe uma porcentagem de ser humano que costuma dizer: não é assim. É o único que nasceu extraterrestre no corpo humano, que não tem problema. Porque do resto, irmãos, que eu entendo, tem problema, mas se não tem, vai ter. Porque não tem como passar por essa vida sem enfrentar as adversidades. Cristo falou disso. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Ele disse que você não venceu. Ele disse: eu venci o mundo. Ele não disse que nós vencemos. Ele disse que ele venceu. O que significa isso? Se apoie naquele que vence. Agora, como que nós vamos nos apoiar em Cristo? Como que vamos nos direcionar a Cristo? Se quando lemos, queremos entender o que nos favorece. Se quando olhamos a palavra de Deus, nós dizemos para nós mesmos: isso daí para mim não vale. Alguns hoje dizem assim: isso aí é Velho Testamento. Alguns hoje dizem: espíritos ruins não existe. Diga para mim que inimigo não existe. Inimigo existe. Agora a pergunta é: por que se levanta a guerra? É que às vezes você é orgulhoso demais, olha para o teu coração e não entende que a guerra é com Israel. A guerra não é simplesmente você não é a última bolacha do pacote. Meu irmão, minha irmã, tem muita gente com problema, tem muita gente padecendo, e só tem um que pode ajudar eu e essa multidão de gente que padece. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O nome dele é Senhor. É o que muitos não entenderam ainda. Sofremos e padecemos, mas a diferença é que tem gente que entra na guerra e sai sorrindo. Tem gente que entra chorando e sai se lamentando. Por quê? Porque não soube aonde procurar.
A gente tem por costume de buscar o que é fácil. É ou não é? A gente gosta do que é fácil, irmãos. A gente gosta de cortar caminho. Deus não. Deus não gosta que a gente corta caminho. Quando Moisés sai com o povo para o deserto, tinha um caminho pertinho. Era dias caminhando, chegava. Aí falou assim, esse povo é covarde, eu vou forjar esse povo no deserto. 40 anos. 40 anos e tinha um caminho pertinho. Deus gosta de cortar caminho? O problema é que aí você não entende. Mas eu vou te falar. Ninguém nunca entrou nessa igreja enganado. Aqui você não faz o que você quer. Você não fala o que você quer. Você não anda do jeito que você quer. Porque nem eu faço, nem eu falo, nem eu ando. É do jeito que a Bíblia diz. Pastor, o que você está dizendo com isso? Jesus, em Mateus 3, desce as águas nas mãos de João Batista. Mateus 4, Jesus é impelido ao deserto pelo Espírito Santo, 40 dias jejuando. Quando teve fome, veio o tentador. Jó, quando está no seu máximo de oração pela sua família, buscando, ajudando muita gente, Deus apresenta. Deus gosta de apresentar quem busca. Deus gosta de apresentar quem serve. Deus gosta de colocar você diante de todos. Sabe por quê? Ele tem prazer em dizer, eis aí minha serva, eis aí meu servo. O maior prazer do Senhor foi quando ele apresentou o Filho, seu Filho amado, a quem ele se compraz. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Mas quando ele apresenta o Filho para o mundo, o Filho foi apresentado em um momento que a humanidade não esquece, na cruz do Calvário. Aleluia! É na cruz que ele é apresentado, é na cruz que ele é levantado. A Bíblia fala sobre a serpente de bronze. Idolatraram a serpente de bronze. Então, agora vem a profecia que o Filho do Homem precisa ser levantado. Por quê? Porque quem olhava para a serpente de bronze era curado. Agora, quem olha para Cristo verdadeiramente também é. A questão é como que você vai ser curado se você não vê o dono da cura? Como que você vai ser liberto se você não vê o dono da libertação? Como que você vai chegar a ele se você não conhece o caminho? Aí dizemos, mas eu vou na igreja. Minha mãe é católica desde quando eu me entendo por gente. Eu não tenho problema nenhum com católico. Meu sonho era ser padre. Aí as pessoas falam, para mim a veste correta é a do padre. Todo mundo que é sacerdote deveria se vestir igual padre. Aí eu vejo um monte de gente tacando pau nos católicos, mas esquece da Bíblia. Esquece. Eu vejo um monte de gente que taca o pau no testemunho de Jeová, é ou não é? Mas não acorda cedo para fazer o que eles fazem toda semana. Eu vejo um monte de gente falando dos espíritos, porque é o espírito é isso, porque é o espírito aquilo, mas não faz a caridade igual eles fazem. Essa é a verdade que ninguém quer falar. É isso que ninguém quer colocar a cara a tapa. Todo mundo é santo para si mesmo, mas Deus vai julgar primeiro a igreja, porque o maior erro está dentro da igreja. O maior erro está dentro do povo de Deus. A maior palavra, todas as correções vieram para o povo de Israel, rebelde, idólatra, cometendo erros, pecados. Então Deus vem para o seu povo. Pastor, o que você quer dizer, irmão? O maior jugo, a maior correção vai ser para a igreja. O que vemos hoje? Uma leva de pastor mentiroso, adúltero, ladrão, tosqueando ovelha que não são dele. Vemos hoje uma multidão de gente, irmãos, tomando conta daquilo que não é dele. Então, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós devemos entender o que Deus realmente quer da gente. O que o Senhor quer da gente? Que a gente conheça o libertador, olhe para o libertador. Mas como vamos olhar para o libertador simples? João 8,31. Em João 8,31, quando olhamos para o Senhor, verdadeiramente para a sua palavra, o seu ensinamento, da maneira correta, da maneira que Ele tem para mim e para ti,
Então aí nós vamos entender agora que se nós cremos, que se nós buscarmos verdadeiramente, algo vai acontecer. Aleluia! Seremos considerados pelo Senhor discípulo. E os judeus que neles creram e guardaram a sua palavra verdadeiramente se tornaram discípulos do Senhor. Aí João 8,32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então entendemos que essa liberdade, essa cura só vem quando nós olhamos para Jesus. E se não olhamos para Cristo na plenitude de quem Ele é, confiando pela fé em tudo que Ele nos prometeu, se não fazemos isso, irmãos, se torna em vão. Então nós olhamos um povo, uma multidão, que vem caminhando, vem buscando, mas nunca existe uma satisfação dentro da alma. Temos satisfação de várias maneiras, irmãos. Nas nossas concupiscências, na nossa vida financeira, nas coisas materiais que conquistamos. Mas temos uma satisfação, uma alegria, uma paz na nossa alma. De chegar o momento de sentar com coisas simples e ser grato a Deus. Aleluia! Senhor, eu sou grato só por estar sentado aqui, por poder olhar a natureza. Eu tenho gratidão, eu sinto o Teu reino, eu sinto a Tua presença. As pessoas vão para a igreja para sentir a presença de Deus dentro da igreja. Não é dessa maneira, irmão. A gente vem para a igreja para lembrar da palavra, revestir, porque a presença de Deus a gente tem que sentir quando não tem ninguém perto. Mas pelo contrário, as pessoas sentem a opressão, sentem as obras que vêm malignas oprimindo. Então perguntamos: aonde está Deus? Perguntamos por que isso não passa, por que isso não para de acontecer na nossa vida. E todo momento, a Bíblia está em algum lugar da nossa casa parada. Ela está em algum cantinho. Quando alguém chega na tua casa, o crente chega na tua casa, ele fala assim: vamos ler uma palavra. Aí alguém olha e fala assim: fulano, pega a Bíblia lá. Aí o outro pergunta: onde está? Não é assim? É desse jeito, irmão. Aonde está? E às vezes, nós nos encontramos dentro desse texto. Irmãos, a guerra é com Israel. O que é Israel? É o povo de Deus. O que é o povo de Deus? Não é denominação, não é placa. Quando entendemos, irmãos, que Deus e Jesus é para todos aqueles que crê, que busca. Eu quero que alguém aqui diga para mim um texto, cita um texto para mim que fala o nome da igreja que sobe. Tem não, né? O meu povo, que se chama pelo meu nome. O meu povo. O povo que humilha. O povo que desce. O povo zeloso. O povo de boas obras. É um povo. Aonde está o povo de Deus? Se sairmos daqui e for para a África, não tem igrejas de Deus lá? Tem um povo. Se for para a Alemanha, tem um povo. O problema é juntar o povo. Quando junta o povo, esse povo sobe. Aleluia. Hoje nós vemos muitas pessoas lutando entre si. Só que Eliseu entendeu isso. Eliseu só entendeu porque ele estava ligado com o Pai. Eliseu só entendeu, eu vou te falar de uma maneira simples. Quem tem força para matar sabe como ajuntar. Quem tem autoridade para destruir sabe como unir. É isso que muitos não entendem. Eliseu teve um professor, excelente professor. Quem era o professor de Eliseu? Elias. Elias foi especialista. O que ele dizia? Desça fogo, consome. Desça fogo, consome. Desça fogo, consome. A pergunta é: por que o homem pedia fogo para matar e Deus mandava?
Porque o intento do coração do homem não era levar Elias vivo, era levar Elias. Quando Elias entende que entre um e outro, desça fogo. E Deus conhece o intento do coração, desce fogo. Olha que interessante. Quando chega um e se humilha, o anjo, Deus diz para ele: não mando mais fogo, vai com ele. Porque quem manda, posso ser de Deus, pode ser de Deus, pode ser de Deus, manda fogo. Se Deus falar assim, o coração está limpo, não mando não, vá com ele. Professor de Eliseu ensinou muito para Eliseu. Eliseu aprendeu que o negócio é o seguinte: não dá para fugir da guerra. E quanto mais a gente tentar fugir, mais a gente vai se frustrar. Não dá para fugir. Então olhamos agora e entendemos que essa guerra, que tudo sofrimento, que tudo que vem, tudo tem a permissão de Deus. Agora, nos momentos de adversidade, você já perguntou para Deus o porquê? Por quê? Em todo momento de dificuldade você encontra um amigo. Em todo momento de tristeza vem alguém que você não conhece e você descobre um novo ser humano. Você já viu que o ser humano ele só consegue ser convencido do amor mediante tragédias? Vocês já repararam isso? Que tem que acontecer uma catástrofe para o coração ser aquebrantado? Que para dividir o arroz que tem dentro da casa, você tem que olhar e falar assim: vai todo mundo morrer? Então, quando é meio a escassez, a problemas, você já notou que quando alguém, na nossa família, olha que interessante, não tem uma família que não tem ninguém que adoeceu e ficou internado. Toda família, alguém adoece, alguém fica internado. E quando a gente chega no hospital, todos nós nos deparamos com muitos leitos. Então olhamos para aquela quantidade de gente doente e vemos muitas famílias olhando, alguém falando: Deus, socorre. Deus, socorre. Você já reparou que no leito, quando o teu inimigo está doente, se você ouvir, você se alegra. Mas se você vê, você se constrange. Porque existe um algo dentro do ser humano, que quando o corpo começa a definhar, e você olha nos olhos, você vê uma alma abatida. Você vê uma alma em decadência. Você vê uma alma em sofrimento. E a alma daquela pessoa consegue constrangir teu coração. Então quando você olha para isso, você vê o leito, você fica pensando: eu estou de pé. O leito do outro faz você refletir que você está de pé. Só que tem gente que consegue entrar no hospital e olhar e falar: aqui não tem morte, aqui tem vida. Porque além da morte tem Deus. Como enxergar a Deus no meio da guerra? Então olhamos para o texto e vemos que o rei da Síria, ele vai de todas as maneiras tentar cercar. Mas tem um homem lá no meio que está revelando os projetos do rei. E o rei fala: tem alguém infiltrado aqui no nosso meio. Tem alguém que está passando informação. Aí um servo do rei diz: não é não. O povo de Israel tem um homem lá no meio deles. Esse homem é profeta. E tudo que você fala no teu quarto, esse homem está ouvindo da casa dele. Tudo que você está falando, esse homem consegue ouvir com os ouvidos dele dentro da tua casa. Então quando você faz o teu projeto, Deus mostra para aquele homem. E ele vai até o rei e frustra teus projetos. E ele fala: então vai buscar esse homem. O rei da Síria manda buscar Eliseu. Irmãos, ele mandou matar? Não.
Eu quero que você preste atenção aí. O rei não mandou matar Eliseu. Ele falou: me traga o tal homem. Traz ele aqui. E isso é tremendo. Então olhamos para o texto. E quando nós vemos, verso 14 vai dizer: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. No verso 14, olha que tremendo, enviou para lá cavalos, ou seja, naquele tempo, os melhores soldados, os oficiais andavam a cavalo, não era qualquer um. Eu servi o exército, aquele que é mandado para morrer igual quando eu estava lá, vai a pé, e ia com um fuzil de pau, que é para morrer. Os oficiais não. Então, estavam lá, se preparou, e foi um grande exército, por causa de um que oferecia perigo? Não. Que perigo Eliseu oferecia? Eliseu oferecia informação. Eliseu não oferecia perigo, Eliseu oferecia informação para o rei. O rei assírio, ele tinha uma força muito potente para acabar com o povo de Israel. E esse é o problema. Quando você olha o problema maior que a tua vida, maior que a tua casa, maior do que tudo que você conhece, você diz: para mim agora é o fim. É aí que está a grande questão. Você já se deparou com o fato que a gente só busca Deus quando o negócio... Se não apertar, viu onde está a tua falha? Eu vim do interior, nós tínhamos um costume no interior, e era até cômico isso. Lá, é que quando eu vim para a cidade grande, o catolicismo aqui é diferente do catolicismo que nós tinha lá. Porque os padres que nós tinha lá, era quase igual o pastor que nós vemos hoje, alguns. Lá era o seguinte: a mulher chegava na porta assim, com uma roupa indecente, e o padre falava: volta para tua casa, aqui é a casa de Deus, dona. Ele falava desse jeito. Eu olhava para aquele homem, vestidão assim, ninguém da igreja olhava para trás. Ninguém olhava, porque o padre falava. Eu falava: rapaz, mas esse homem é... Quando nós chegava na escolinha bíblica, eu não perdia um, porque eu era obrigado. Porque se o filho não ia, o padre perguntava para a mãe: por que teu filho não está vindo? A cidade era pequena, você era obrigado a ir para a escola bíblica. Aí nascia um monte de criança. Eu lembro que eu sempre fui bem conhecido. Quando eu chegava, ele catava eu aqui pro cabelo, assim, ó. O padre pegava eu pro cabelo, assim, ó, e levava lá dentro. Eu tentava dar a fuga no padre. E ele juntava e levava. E eu sentava lá. Eu lembro até hoje, mano, nunca esqueci. Abri um levinte, uma maçãzona grandona desenhada. E ele, com a maior paciência, ele falava de gente, falava do começo, tudo. Era diferente. As igrejas dos crentes era diferente. Eu também ia na congregação. A congregação cristã do Brasil, a minha avó era da congregação, então de manhã nós íamos para a católica, aprender na escolinha, de noite nós íamos cultuar na congregação cristã. E eu lembro que eu brincava com a minha irmã, eu falava assim: não vai pôr o véuzinho? Vai pôr o véuzinho não? E ela ficava irritada, e até hoje ela não gosta. Eu falo assim: ó, você é irmã do véu, hein? Só que ela não é crente, ela xinga, né? Então a gente não pode provocar ira nos outros, a gente fica quieto, né? O que eu quero dizer, irmãos, tempos diferentes. Deus não mudou, Deus não vai mudar. Agora, quando olhamos para isso tudo e vemos um grande exército, olhe para a sua vida. Qual é a grande situação, qual é a grande tribulação que te afronta? Para você, o que é desse tamanho
Para outras pessoas é isso aqui. Porque o problema ele só pode ser grande de acordo como eu e você o vê. É assim. Enquanto nós fugimos do problema, ele é muito grande. Ele se multiplica. Mas quando nós paramos, encaramos o problema, ele é só um problema. Ele é só um problema. Como muitos que já foi, como muitos que virão. E se não estivermos preparados, não vamos entender. Trouxe da minha infância tudo que eu aprendi nas igrejas onde eu passei, até o ponto de chegar a ficar adulto, para começar a ler a Bíblia e entender, para poder dizer: Jesus, muito obrigado. Nos meus maiores problemas, nas minhas maiores dificuldades, eu fui abençoado. Porque eu entendi depois que todo problema não é para a gente morrer. Toda enfermidade na família não é a morte. Toda correção não é o fim. Não é. Porque quando a gente olha, às vezes, para uma criança no leito, a gente passa a amar mais. Quando a gente vê o pai e a mãe internados, a gente passa a dar valor, porque viu o risco de ter perdido. Quando a gente vê as coisas acontecendo, a gente deve se perguntar: o que eu não aprendi que eu preciso aprender agora? É simples. Então, quando olhamos para aqui e vemos agora, a cidade foi cercada. Então enviou para lá cavalos, carros com um grande exército, aos quais vieram de noite e cercaram a cidade. Cercou o profeta? Não. Cercou a cidade. Será que a cidade era grande? Também não. Mas cercou a cidade. Agora, era bem numeroso esse exército. Então cercou-se a cidade. Aí o verso 15 diz: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O moço tremeu. O moço tremeu. O que faremos? Verso 16, e ele disse: não temas. Nós vemos Deus falar para Josué, Isaías 41, verso número 10, nós vemos Deus, através de Isaías, em suas promessas, falar para não temas. Mas aqui é o profeta dizendo: ei jovem, não tema, não tenha medo. A vontade nossa que quando está vendo o problema é dizer assim: tu não está vendo não? Para dizer para mim não ter medo? Você nem saiu para fora e está falando para mim não ter medo. Vai lá ver você com teus olhos. Não é assim? Vai lá e vê você para você ver se não dá para ter medo. Tenha medo não. Calma. Ele vai completar. Porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Glória a Deus. Aí tem um problema. Sabe qual é o problema? O problema é que é os que estão conosco. Cadê? Aonde eles estão? Fala para mim aqui, ó, fora de vocês, cadê eles? Cadê? Eliseu já não estava falando de corpo físico. O moço diz: eu tô vendo. Eliseu falou: você não enxerga. Olha lá, é cavalo, é carro, são homens armados. Falou assim: não, é pouco. Teu problema é que tu não vê. Teu problema é que você não enxerga além. Você está olhando que é terreno. Isso aí é carne. Isso aí é barro. Isso aí com uma palavra deita. Ele olha: Eliseu, é um exército grande.
Calma, moço. Maior é os que estão conosco. Mas eu não estou vendo, Eliseu. Você já orou a Deus e tentou encontrar Ele? E disse assim: Deus não faz nada por mim. Já? Já reclamou com Deus? Alguém diz assim no teu problema, ora, você diz assim, ora. Deus não faz nada. Jesus não está vendo não faz nada. Eu peço, não acontece nada, não muda nada. Acontece nada, não muda nada, porque você não está vendo. O problema é que você não vê o que Deus faz. O problema é que você não reconhece o que Deus faz. O problema é que você não quer enxergar o que Jesus está fazendo. Aleluia. Se você abrir os teus olhos, mas como que eu vou ver isso? Eliseu está ensinando. Tem um mecanismo para abrir a visão. Tem um mecanismo para entender. E ele vai dizer, verso 17... E orou Eliseu. E orou Eliseu. O moço é qualquer um ou é discípulo? Mas por que o discípulo não pôde orar por si mesmo? Porque o discípulo está pedindo algo que ele não tem. Eliseu tem o que ele não tem. Então Eliseu vai dividir o que tem. Vou te explicar de uma maneira simples. Eu tenho pão, você está com fome. Se eu te der um pedaço do pão, sacia a tua. Mas eu tendo pão, você pode pedir, eu quero dar. O que muita gente não entendeu é que tem coisas que eu dependo de irmãos. Vou lhe dar um exemplo. Libertação para a gente há muitos anos atrás era assim, manifestava, chutava cadeira, xingava, juntava 10 obreiros para segurar, era um fuzuê. Um dia eu dobrei o joelho, olhei para a Bíblia e falei, Jesus, eu não vi nenhum demônio dando trabalho para o Senhor. Senhor, faz esquetar, não precisa desse escândalo todo não. Senhor, o que é que precisa? Está aqui ó, Diácono João. E eu fui orando, fui no monte uma vez. Ele olhou, a pele dele subia, arrepiava assim. Ele falava assim, eu vejo o azeite descendo do céu, e eu escuto Deus falando comigo. Deus manda te dizer que a partir do dia de hoje, demônio nenhum vai dar trabalho mais para você. Porque Deus entregava algo. Mas o usado era eu, não era ele. Mas o extraordinário de Deus acontecia na minha vida, não na vida dele. Então por que Deus levantou e falou, sem ele você não vai, sem a boca dele você não chega, porque você tem o que eu dei, e o que eu dei para ele eu não dei para você, mas com a boca dele eu coloco sobre a tua vida, e eu com gratidão, crendo, recebi. Depois daquele dia acabou. Aí as pessoas olhavam e falavam assim, aí tem gente que diz assim, é brincadeira, é fingimento. Não é fingimento não, se chama autoridade. Aí às vezes a gente olha para quem está lá em eminência e esquece de olhar os que estão na retaguarda. Então olhamos e dizemos com quem está a autoridade. Às vezes tem uma pessoa sentada no nosso meio com autoridade para profetizar e mudar a tua história, para profetizar e abrir teus olhos, mas você não crê, mas você não recebe. Não recebe por quê? Porque não enxerga no outro o que você precisa de Deus. Então nos tornamos cegos porque não enxergamos o que Deus tem para com o outro na nossa vida. E quando olhamos para o texto, e orou Eliseu, aí ele diz, Senhor, peço-te, que interessante, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O texto diz que Eliseu saiu para fora? Não, não saiu. A oração de Eliseu foi simples. Ele não enfeitou, ele não ficou 2 horas orando, ele não ficou de joelho, falou, Senhor, eu te peço,
abre os olhos do moço, que ele veja. É que tem gente, irmãos, que diz assim: o macumbeiro levantou, aí vira aquele, por que isso, por que aquilo, irmãos? Você vê? O mal vai se levantar e é todo dia. Não é só em terreiro, não. Vai se levantar de todas as maneiras, é todo dia. Mas você enxerga além do mal? Só existem duas forças espirituais, só duas: o bem e o mal. Só que quando o mal vem, você enxerga o bem? A gente muitas das vezes não enxerga. Ele ora, ele pede. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do moço. Em redor. Vou narrar como estou lendo. O moço agora sai e entra no espírito. É Deus dizendo: ei, filho, tu está do lado de quem tem proteção. Ele olha e ele vê. De um lado ele está dizendo assim: tem homem, tem carro, tem cavalo, tem espada, pega fogo. Aí ele olha mais além e fala: tem homem, tem carro, tem cavalo, mas é apagado. Glória a Deus, aleluia. Aí não para aí não. Não para aí não. O exército ele só se destaca para quê? Se for haver uma guerra. Se for haver uma guerra, o exército ele é destacado. Então, quando o olho do moço abre, na oração de Eliseu, Deus está mostrando para o moço: se tocar, quem está aqui não deixa passar. Não vai nem chegar perto. A ameaça fica de longe. A ameaça está nos montes. A ameaça está ao derredor ali. Mas em volta tem uma muralha de fogo que ninguém consegue passar. Diabo não passa, demônios não passa, homem não passa. O único que passa nessa muralha de fogo é o Senhor. Então, o moço do lado de Eliseu não entende que existe uma muralha de proteção em volta dele. Então ele fala: Senhor, abre o olho, põe ele dentro da muralha para ele enxergar o que está dentro e ver o que está lá fora. Agora ele vai entender: tem muito mais com a gente do que com eles. Eu costumo dizer que os textos bíblicos nos ensinam que uma terça parte caiu e o restante. Tem muito mais lutando em teu favor do que contra você. O problema é que quando a gente não quer enxergar. O problema é quando a gente se faz cego. Porque a pior cegueira é aquele que vê, mas não enxerga. É uma cegueira espiritual. Então olhamos para o texto. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: olha o que Eliseu vai pedir. Peço-te, cega esse povo. Bem simples a oração de Eliseu. Eliseu orou agora pelos soldados alheios e disse: cega eles. Olha que oração tremenda. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: cega eles. Fere, peste essa gente de cegueira. Cega eles. Aleluia. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. O que Deus fez? Mas isso aí é Velho Testamento. Deixa eu te contar um negocinho. Jesus entrou dentro da igreja naquele tempo e o intento do coração do homem era matar Jesus. Quando Jesus olha e vê o intento do coração do homem, o texto bíblico diz que Jesus passou no meio e eles não
Jesus todos dentro da igreja. Cegou todos. Eu quero que você entenda que não é cegueira física, é uma cegueira espiritual. Agora, quando olhamos os textos bíblicos, nós vemos que no caminho de Damasco, um homem chamado Saulo, ele vai com seu cavalo, e o intento de Saulo é perseguir cristão. O intento de Saulo é chegar lá, dar um açoite, matar, prender e dizer: sou bom. O problema é que ele vai encontrar alguém no meio do caminho. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O que vai acontecer com ele? Vai ficar cego. Nós temos um Deus especialista em abrir os olhos das pessoas, mas também é especialista em deixar cego aqueles que não querem enxergar quando Deus está trabalhando. E se Deus cegar a gente, irmãos, acabou. Não vamos enxergar um passo à nossa frente mais. Não vamos. Só que Eliseu não usa da cegueira como método de assassinato. Eliseu não vai usar dessa cegueira porque havia um projeto no coração de Eliseu que Deus tinha colocado. E o projeto no coração de Eliseu era simples: Senhor, não precisa levantar a espada. Cego não luta. Cego fica porque era terra estranha. Eles não estavam na Síria. Agora, eles estão em uma terra que eles não conhecem. Não conhecem caminho, não sabem onde tem nada. Agora imagina, vamos fazer uma fila indiana, cada um pega na mão do outro aí e vem. Vocês estão procurando a pessoa errada, vocês não vieram aqui, eu vou levar vocês na pessoa certa. Aí diz: e sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E o 21, verso 21 diz: e quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não ferirás. Feririas tu que tomastes prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Você não levantou o dedo para nada. Você não se dispôs para nada. Você não vai tocar. Agora presta atenção. Quem Eliseu está protegendo? Mas Eliseu viu eles como inimigo? Provérbios ensina que Deus faz os nossos inimigos se tornarem os melhores. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Você já viu um macumbeiro gostar de crente? Mas tem macumbeiro que gosta de crente, porque tem crente que não mata macumbeiro. Porque quem é de Deus não foi chamado para matar, foi chamado para dar vida. O problema é que as pessoas não entenderam isso ainda. Quando Eliseu agora olha para aquele vasto exército, tudo cego, então detalhe, serve pão e água para eles voltar para casa. O que trouxe paz no reinado foi a atitude de um homem. Enquanto a gente não enxergar que as guerras que vivemos é por causa das nossas atitudes, enquanto a gente não enxergar que os problemas que enfrentamos é pelas nossas atitudes, enquanto a gente não falar: Deus, mostra para mim aonde eu ando errado sempre e não quero mudar, existe uma cegueira, irmãos, espiritual, chamada orgulho, vaidade, luxúria. Existe uma cegueira dentro dos corações, que enquanto a gente não abrir mão, a gente não vai enxergar o melhor. Porque vivemos no raso. Devemos expandir a visão para enxergar além. O salmista no Salmo 121, ele diz: eleva meus olhos aos montes, de onde me virá
Porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele vai dizer que o Senhor não dorme, que o Senhor está sempre atento. Ele vai dizer que o Senhor está lutando a teu favor, Ele está cuidando da tua vida, Ele está cuidando dos teus passos, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando de tudo que é teu. Mas por que a gente não consegue enxergar? Porque a nossa visão humana é limitada, mas a espiritual não. A espiritual ela é dada conforme a nossa fé. A espiritual, irmãos, nós devemos entender isso. Hebreus 11, primeiro, vai falar que a fé é o firme fundamento. O que é fundamento, irmãos? Fundamento é aquilo que, depois que foi colocado, ninguém mais vê. Depois que começou, a maioria não lembra. Porque ninguém olha para você como você começou, olha para você como você está. Ninguém olha para você da mesma maneira que olhava anos atrás. Porque a cada tijolo que se coloca em uma casa muda totalmente a maneira como o outro vai ver. Nós somos edificação de Deus. Paulo diz isso. Então quando olhamos para Jesus e agora podemos pedir: Jesus, abre nossos olhos. O que está lutando comigo, Senhor, é um demônio. O que está lutando comigo é minha carne. O que está lutando comigo é eu mesmo. Ou o que está me impedindo é o próprio Senhor. O que nos impede às vezes, irmãos, é o próprio Espírito Santo de Deus. Aí você olha e você não entende, é Deus dizendo para Satanás: Satanás, você não toca. E o diabo obedece, sabe por quê? O diabo até ri e fala assim: esse aí se deu mal, porque Deus agora vai tratar ele. É pior do que o diabo mexendo. Aí tem gente que vai, não lê a Bíblia, não entende e diz: imagina que Deus vai fazer isso. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Jesus deixa uma orientação. Olha a orientação de Jesus: não atrapalhe o caminho desse pequenininho não. É melhor você amarrar uma pedra no teu pescoço e se precipitar na água. Literalmente te mata, porque se eu tiver que ter um tete a tete contigo, a morte é mais tranquila do que o encontro comigo. Ninguém quer pregar isso. Não dá dinheiro. Ninguém quer falar a verdade. O ninguém que eu falo é uma expressão. Existe verdadeiros, sim, homens e mulheres, pregadores. Mas na maioria deles não querem dizer por quê. Isso não enche igreja. Por isso que o inferno está ficando cheio a cada dia que passa. Líderes religiosos que preocupam-se com a si mesmo, mas não se preocupam com a tua alma. Porque a verdade gera um confronto, o confronto irrita, a irritação vai gerar um duelo, o duelo é uma imparcialidade, o negócio vai ficar estreito, vai virar a cara, vai torcer o bico, vai achar ruim, mas é melhor tu achar ruim na terra e eu te encontrar no céu. Agora, quando a gente escuta o que nos agrada, irmãos, Jesus não escutou nada que agradasse ele. Aí na nossa vez nós vai, né? Já viu a morte dos apóstolos? Só João, do Apocalipse, teve morte natural. O resto, a maioria deles, tudo crucificado. Aí hoje a gente vê uma geração que diz: só apóstolo. Põe uma cruz lá, ver se ele tem coragem. Vê uma geração de crente que se levantar um revólver, ele é o primeiro que corre. Geração de crente que o demônio manifesta, ele fala: onde está Jesus? A primeira coisa que a gente tem que ter convicção: o Senhor está comigo. Maior é quem está em mim do que o que está lá fora. Maior é o dono de tudo isso do que aquele que reina no inferno. Existem pessoas que perderam a convicção porque estão esquecendo do verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo, ele não é para alisar eu e você. O evangelho de Cristo não é para criar em mim e você um conforto espiritual. Ele cria confronto. Ele confronta os nossos pecados, nossos erros, que é o que muita gente hoje, irmão, está esquecendo. Quantas vezes eu e você disse em nossa vida: eu tenho que mudar, eu tenho que mudar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe o que você é? É o ser humano mais frágil que tem na terra. É o ser humano mais fácil de ser derrubado na terra.
Aí você diz assim, o porquê? Porque 20 notas de 100 reais mostram o quão desprezível o ser humano é. O que é isso? Alguém te dá um salário de 2.000 reais, você se sujeita. Põe o uniforme dele, a cor dele, tudo, a bota da empresa, você vai picar cartão, vai cumprir horário. Quem manda no você? 2.000 reais. Quem manda no você? 2.000 reais. E você faz tudo isso, obedece tudo isso, porque você quer dinheiro. Por que vemos igrejas corrompendo? Templos lotados. Vou te falar sem medo de errar. Parece que Deus está lá. O agir é igualzinho. Mas o Senhor está operando. Vemos a operação de Deus. Não é no extraordinário, na libertação, na cura. Não é aí. Vou lá porque tem homem e mulher de Deus. Deus usa. Vai no terreiro que você também vê. Demônio também tira demônio. O que eu preciso entender então, pastor? É que quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, a palavra nos confronta. Aí, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias, a sã doutrina causaria comichões nos ouvidos. Viram-se as costas para Deus porque não querem ouvir o que Deus tem para dizer. Viram as costas para Deus porque não quer ser corrigido. Vira as costas para Deus porque quer viver no próprio pecado. Eu vou te dizer uma coisa e vou encerrar para a gente orar. Preste bem atenção. Tem gente que vem buscar bênção, vem buscar milagre. Vai encontrar. Porque quando Jesus passa no meio da multidão, tem pão e tem água. Para todo, nas ruas tem milagre, para todo, mas sentar na mesa é só discípulo. Sentar na mesa é só. Fala para mim, todos que Jesus foi ao encontro se tornaram discípulos. Você via Jesus no meio da multidão? Vamos, gente, vamos, me acompanha. Não. Jesus, todos os textos, ele está andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quem quer vir, vem. Quem não quer, fica. Com Jesus é assim. Você quer, vem. Você não quer, fica. Aí alguém entra na igreja e diz assim: não sou obrigado a ouvir. Eu não sou obrigado a me calar para poder te alegrar. Eu não sou obrigado a me vender para me corromper e perder o que eu tenho com Deus por causa de gente que não quer nada com o reino. Quando eu li os textos bíblicos, eu vi que muita gente recusou a palavra de Cristo. Por muitos anos eu também recusei a palavra de Cristo. Sabe por quê? Porque eu dizia, não precisa mudar não. Mas está aqui um homem que foi perturbado por espírito imundo. Não cheguei a ficar possesso, mas entrava nas casas, escutava demônio falando. Via coisas, sempre vi demônio a vida inteira. Me chamavam de louco na minha infância. Mas quando eu resolvi me submeter à vontade de Deus, aí eu descobri que tem um exército tão grande de Deus disposto a te proteger, 24 horas te guardando. Aí eu descobri que tem um Jesus Cristo de Nazaré, que noite, dia, madrugada, chuva, sol, vento, ele está ali do teu lado. Se você for para o hospital, ele vai contigo. Tudo que você passar, ele está ali contigo. Se você pedir ajuda, ele está ali te enviando ajuda. Então eu parei e falei, é esse Deus que eu quero servir. É esse Jesus que eu quero. E eu vi a minha vida mudar, irmãos. Eu vi a minha vida mudar. E aprendi algo. E minha oração tem sido essa: Senhor, não me tira da guerra. Não me tira do meio do problema dos outros. Senhor, hoje eu oro, e tem gente que ora e ora diferente. Não, minha oração é essa: Senhor, abre as portas. Onde tiver um demônio, envia nós lá, Senhor.
para ajudar aquela alma. Está oprimida, está sofrendo. O Senhor ama aquela alma, o Senhor vai de encontro a ela, Senhor. Durante anos, eu tenho visto muitas portas se abrindo e muita gente sofrendo. E Jesus sempre chega lá e tira aquelas coisas ruins. A vontade de ver as coisas de Deus, irmão, a gente tem que pedir ao Senhor. Mas pedir como Eliseu pediu. Senhor, por um momento, não deixa eles ver não. Não deixa eles ver o que eu vou fazer com eles. Senhor, essa cegueira não é eterna. Saulo também não entendeu, mas Jesus estava dizendo, essa cegueira não é eterna não. Calma que daqui a pouquinho eu mando o profeta. Tu entende muito de letra, mas de espírito tu não sabe nada. Eu vou mandar um profeta aqui, vem Natan. Ei, papai mandou eu vir aqui. E o profeta ainda vai refutar, né? Mas eu vou lá, mas o homem é ruim. O homem é caçador de cristão. Vai lá, pai. Aí ele chega, abre os olhos dele. Pronto. Amansou o homem, dando visão para ele. Que ele se torna Paulo. E agora Paulo vai abrir a visão de muitos gentios, muitos estrangeiros. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Um dia eu fui cego, e hoje eu enxergo. Eu enxergo. Eu quero que você preste atenção. Eu já vi essa igreja lotada de gente. Eu já vi essa igreja com 3 pessoas dentro. Mas com 3 e lotada, quem viu, nunca mudei a mensagem por causa do homem que entra aqui. Nunca mudei o jeito de pregar com muito ou com pouco. Nunca mudei o jeito de pregar aonde eu fui pregar. Nunca mudei a maneira de falar aonde me levaram para falar. Você sabe por quê? Porque até hoje eu entendo e tenho a certeza na presença do Deus que eu estou. Porque quando o negócio apertar na tua vida, tu lembra que ainda tem homem de Deus que não se corrompeu. Quando o bicho pegar na tua vida, lembra que ainda tem homem de Deus que não se corrompe por causa de dinheiro e por causa de multidão. Mas ainda a presença de Deus vai te curar, a presença de Deus ainda vai te libertar. Então eu vou deixar aqui uma mensagem para o meu e para o teu coração. Se você não está enxergando a saída, eu recomendo que tu ore. Mas ora diferente agora. Senhor, eu preciso enxergar, mas agora é aquilo que eu não consigo ver, eu quero ver agora no Espírito, Senhor. E não se assusta, não se assuste, porque até a presença de Deus quando vem, irmãos, é tão extraordinário que a gente se assusta. O corpo ele vai reagir de outra maneira, o espírito de outra maneira, a alma vai exultar na presença dele. E você vai olhar e vai dizer, parece que foi um sonho, parece que foi real. É diferente, é diferente. Então, você que está aqui, meu irmão, minha irmã, tem problema? Tem um que é maior que o teu problema, o nome dele é Jesus. Jesus. Todos que servem a Deus sempre vai levar o nome de ruim. Todos que servem a Deus nunca serão compreendidos. Você que está sentado, mulher, homem, que Deus vai usar, que Deus vai fazer coisa extraordinária, vai chegar o tempo na tua vida que vão olhar e vão dizer assim, ele não presta, ela não presta, mas não se preocupa não. Enquanto Deus estiver do teu lado, o que vem de fora não se importe, não se incomode. Mas quando Deus lhe der a oportunidade, estenda a mão e fala, tem vida, tem livramento, tem cura, porque é isso que Jesus faz. É isso que o Senhor sempre fez e sempre vai fazer. A ajuda vem, mas nós precisamos estar de olhos abertos. É preciso a gente orar, irmãos, para enxergar a verdade. Eu louvo a Deus por isso. Não importa o tamanho do sofrimento, o tamanho do problema, Jesus vai além de tudo isso. Eu te faço uma pergunta: você quer enxergar? Porque se você quiser continuar sendo cego, ninguém mais pode fazer nada por você. Você quer enxergar a verdade? Ou quer ser um iludido nessa terra? É uma escolha. E Deus não vai fazer por você. É nós que fazemos. Essa escolha é minha, essa escolha é tua. E o Senhor nos ajudará. Eu vou te dizer outra coisa. Você que não serve a Jesus, é difícil servir Ele.
É muito difícil servir a Cristo. Se alguém olhar para você e dizer, é fácil, vem, tua vida vai... Mentira. Mentira, é difícil servir a Jesus. Porque tudo que Ele vai pedir para você é o que você não quer dar. Tudo que Ele vai pedir para você abandonar é aquilo que você não quer. Você só vê obediência naquilo que você não quer fazer. Porque aquilo que é fácil para mim fazer, se o Senhor pedir, Ele sabe que eu vou porque eu gosto. Sabe que você gosta. Mas aquilo que você não gosta, Ele vai falar, eu quero. E é o que muita gente não entende. Guarde isso. Aqui tem homens e mulheres de Deus. Homens com promessa, mulheres com promessa. Que vão ser grandemente usados pelo Senhor. Não se corrompa. Custe o que custar, não se corrompa. Provedor de quem serve a Deus é Deus. Ageu capítulo 1, se deixar a presença, se deixar a casa, a nossa vida vira um saquetel furado. Mas se buscar no Senhor, você vai ver o que é a glória de Deus. E o extraordinário de Deus, irmãos, não é dons, é a paz. E eu encerro dizendo, o moço, quando viu o exército, não teve paz. Mas Eliseu, quando viu o exército, falou, calma, porque ele estava cheio de paz. Não temas. Para mim dizer para ti, não tenha medo, é que eu tenho segurança naquele que me mandou dizer, calma, não tenha medo não. Tem pessoas que da igreja falavam assim para mim assim, já sei, vamos orar. Isso, calma, espera um pouco. Tudo passa. Tudo, quando o problema chegar, tu ora, espera, vai passar. Mas espera do lado de Jesus. Vai passar. Eliseu orou, o moço enxergou, não acabou o problema. Pediu para cegar, pegou todo o exército, teve trabalho de levar em outra cidade, levou para o rei, falou da pão e da água. Despediu todo mundo, o rei ficou conhecido ao profeta. Agora imagina o exército inteiro voltando e falando para um homem nos cegou. Um homem nos parou, porque esse homem clamou um Deus que nessa terra não tem. E o Deus desse homem, quando ele abriu a boca do lado de fora, nós não enxergamos mais nada. Nos colocou diante do rei dele, nos deu pão e nos deu água. Agora imagina como que o rei vai olhar para o exército inteiro, usa lógica, e vai falar, volta e mata. Volto nada. Imagina um exército inteiro, um falando para o outro, eu não vou, você vai, vou não. Ele está lá ainda, não vou. Vamos, não vou. O outro fala que não foi, fala assim, eu vou lá, rapaz. Fala, se eu fosse o seu, não ia, rapaz. 300.000 lá, teve que se ajoelhar, você vai lá? É só o C. Mas é um só, rapaz. É um só que você não consegue ver quando ele ora. É só você, irmão, que tem fé. Quando tu está orando, ninguém te vê. O inferno não enxerga, sabe por quê? Porque quando você entra na presença, a luz toma conta, o inferno fica ceguinho, e você pode entrar e dizer assim, Satanás, essa alma está voltando para Jesus hoje. Amém. Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, o culto ele está encerrado. Você que tem compromisso precisa voltar para o seu lar. Agora nós vamos orar pela libertação, amém? Aqueles que precisam, que quiserem ficar, orar, que tem essa fé, fique, vamos orar pela libertação. Muitas das vezes lutamos contra espíritos, ou muitas das vezes oramos porque nós precisamos de mudança em nós mesmos. Então precisamos fazer como Eliseu, orar e pedir para Deus abrir nosso entendimento. Amém? Rapaz, eita glória, esse povo tem problema na vida não. É só eu que tenho B.O. na vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos, abre tuas mãos. Você que está aqui nessa noite, que ouviu a palavra do Senhor, se afastou dos caminhos de Jesus e quer voltar para os caminhos de Jesus, eu quero te convidar a vir aqui à frente, nós iremos orar pela sua vida. Se tiver alguém em nosso meio essa noite, que ouviu a palavra, ainda não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma, eu quero te convidar a vir aqui essa noite, nós vamos orar por você. Se tiver alguém que queira se unir com esse ministério, o silêncio diz que não, vamos orar. Irmãos, ore com fé. Ore. Eu tenho certeza que tem fé aí.
Eu tenho fé que vocês têm fé, então usa essa fé. Usa. Amém? Amém. Estenda tuas mãos, abre a tua boca agora e começa a pedir ao Senhor Jesus. Começa a pedir para Ele jogar por terra toda a obra do diabo. Pede para Jesus desfazer as macumbarias, as bruxarias. Pede para Jesus fazer a grande obra agora. Senhor meu Deus e Pai, pede para colocar um fundo. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, oramos, ó Pai querido e amado, Senhor, que venha ser repreendido agora toda obra do diabo, que venha ser repreendido em nome de Jesus toda a força das trevas, todo o ataque espiritual. Senhor, aqueles que tiveram os nomes levados em obras de terreiro, aqueles que tiveram os nomes levados, Senhor, a espíritos imundos, apresentado a entidades, toma nas tuas mãos, Pai santo e amado, e em nome de Jesus, Senhor, vai quebrando nesta noite todo laço, toda feitiçaria, toda obra diabólica, vai destruindo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toda amarração feita no casamento, Senhor, toda obra correntada na vida financeira, a poder no teu nome, Jesus, para libertar, Senhor, aonde houver um espírito alojado, aonde houver um espírito arriado sobre a vida dele e dela, é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos para que venha ser repreendido. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Pai, para que venha ser destruído todas as cadeias espirituais, para que venha ser quebrado, Pai, em nome de Jesus, Senhor, as obras que foram levantadas, Senhor, obras essas colocadas em ponto de despacho, oriundo de demônios, ó Pai, que trabalham no cemitério. Em nome de Jesus, Senhor, envia teus anjos de libertação agora, Senhor, para pelejar em favor da alma dele, em favor da alma dela. É no nome de Jesus, Senhor, vai quebrando agora, Senhor, as cadeias infernais, vai quebrando agora, Senhor, meu Deus e Pai, todo o jugo do diabo, em nome de Jesus, obras levantadas, oferecidas, Senhor, a pombagira, oferecida a caboclo, todas as obras que foram oferecidas a espíritos mirim, Senhor, que estão lutando, mandar a sébia, queima ele, Jesus, queima ele, Jesus, vai queimando toda obra mandada e arriada, em nome de Jesus, Senhor, espíritos imundos que oprimem dentro das casas, espíritos imundos, Senhor, que estão com fogo, que estão com roupa, a poder no nome de Jesus para repreender agora, Senhor, oramos unânime, ó Pai, pedindo a libertação, pedindo, meu Deus, agora, Senhor, a cura divina, em nome de Jesus, toda obra arriada, toda obra mandada, Senhor, vai destruindo agora, Pai querido, em nome de Jesus, vai quebrando as correntes, Senhor, que estão amarrando a vida dele, a vida dela, correntes essas, Senhor, meu Pai, que está, Senhor, oprimindo, Senhor, todos os grilhões que foram, Senhor, meu Deus, forjado a poder no teu nome, Jesus, para repreender, a poder no teu nome, Senhor Jesus, para repreender agora, Senhor, toda obra de pombagira, Senhor, meu Deus e Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu oro, ó Pai, entra, meu Deus, agora, Senhor, com a providência, com o livramento, Senhor, toda a linha de pombagira, Pai, vai queimando agora, Jesus, vai queimando e repreendendo, a poder no teu nome, Jesus, e quem tá suremaraque, amandarabayonde, oramassorika, Requenda Suriana, Aramaia, cede a poder no teu nome, Jesus. Vai repreendendo, vai queimando, Jesus. Vai amarrando aí, Jesus. Fica atento aí, obreira, fica atento aí. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, joga por terra, Senhor, essa entidade, Senhor, que acabou de entrar, Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai queimando, pombagira, você que está lutando aí, ó, a poder no nome de Jesus para te repreender agora, a poder no nome de Jesus, Senhor, dá o livramento, Senhor,
Senhor, vai quebrando agora os cárceres, vai quebrando aí, Jesus, destrói, Senhor, esta obra levantada, esta feitiçaria amarrada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo demônio, toda entidade vai caindo por terra agora, tudo que está lutando, tudo que está oprimindo, tudo que fez trabalho para destruir a vida dele, a vida dela, amarrar a vida financeira, Pai, em nome de Jesus, corta agora o laço, Senhor, corta agora, Senhor meu Deus, espíritos imundos que está no encalço desta alma, que está lutando com esta família, que está lutando nos projetos dos irmãos, das irmãs, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós repreendemos agora. Andaço, aramatore, Ekemanaya Surian, Aramaia Sebe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda obra que foi levantada, tudo que foi levado naquele terreiro, há um trabalho feito, igreja, Calabai, aleluia. Tem roupas neste trabalho, tem fotos neste trabalho, trabalhos levantados para destruir, para oprimir vidas aqui dentro. É no nome de Jesus, Senhor, vai destruindo, Senhor, vai jogando por terra, Senhor, toda a artimanha do diabo, espíritos imundos que receberam o trabalho para prender essa alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda a linha de demônio, espírito ruim que está trazendo discórdia, espíritos de violência, em nome de Jesus vai sendo repreendido agora. Toda a força diabólica, todo levante do maligno agora, Senhor, vai jogando por terra, Pai, em nome de Jesus. Amamarie, orabanace, aleluia, em nome de Jesus. Toda obra que está levantada, isso, dentro da casa dele, dentro da casa dela, em nome de Jesus, Senhor, vai cortando o laço. Tem vela vermelha acesa, tem vela vermelha acesa, vela para ficar acesa 3 dias, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai destruindo agora, Senhor, todo esse projeto infernal, Senhor, toda essa luta, Senhor, que essa mulher, que esse homem está passando, toda lágrima derramada, todo desespero, Senhor, vai tirando agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a casa dele, a casa dela, vai de encontro, Senhor, a esta família que o inimigo está lutando para destruir. Cega os inimigos, Senhor, espirituais que estão lutando com eles. Pai, dá o livramento nesta hora, Pai Santo, em nome de Jesus. Destrói, meu Deus, em nome de Jesus agora, Senhor, toda amarração. E candaço, acamandore, amaya surya, aramaya sé, aleluia. Espírito imundo que está em ligação com essa vida, que está naquela encruzilhada, protegendo teu trabalho, amaioê, que está lutando com a vida dessa pessoa. Vocês que já ouviram a oração da igreja, há poder no nome de Jesus para destruir agora toda essa feitiçaria, toda essa artimanha infernal. Sai das casas agora, espíritos imundos, sai da casa deles, sai da casa das irmãs agora, em nome de Jesus. Vai saindo agora. Sai daí, demônio de enfermidade, demônio de enfermidade que está lutando, sai daí em nome de Jesus. Toda obra mandada, que maia sério, em nome de Jesus, aleluia.